João Fonseca está nas quartas de final do Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos, após uma vitória contra um competentíssimo Jan-Lennard Struff, o alemão, número 48 do mundo. Um jogo que começou muito bem o João, depois teve certa dificuldade, mas conquistou uma grande vitória e pode alçar grandes posições no ranking. A gente vai mostrar o ranking, o live ranking do João hoje e para onde o João pode ir caso ele vença o francês Hugo Gaston, para qual posição do ranking ele vai. Lembrando que, de acordo com o desempenho dele nesse torneio, ele pode atingir o seu melhor ranking na carreira. Então, todos os detalhes nesse vídeo, falando sobre o jogo do Struff e já fazendo um pré-jogo contra o Hugo Gaston, que será hoje às 11 horas da noite, né? Não antes das 11 horas da noite, na verdade. Transmissão do Sport TV 3 ou do Challenger TV de graça na internet. Então vamos lá, vamos direto aqui para os números do jogo. Fonseca 2, Struff 1. O João que meteu 6-1 no primeiro set, depois tomou um 4-6 no segundo e um 6-3 no terceiro. Um jogo que começou avassalador, né? O Fonseca, o João começou jogando realmente no seu nível masterclass, né? O Struff não conseguiu se encontrar no primeiro set todo, foram duas quebras de saque ali, e no segundo set o Struff entrou no jogo. O João teve dificuldades, errou algumas bolas, o jogo parecia ficar perigoso, mas no terceiro set o João conseguiu uma quebra logo de cara, abriu 3-0 e aí só administrou para conquistar uma difícil vitória, porque o Struff pressionou em diversos games, teve bastante breakpoint, um jogo bem duro, mas o Struff era o cabeça 4 do torneio, então o João tirou o cabeça 4, top 50 do ranking. É isso, o João Fonseca aí, apesar de muita gente falar que não vai ser tudo isso que a gente ouve falar por aí, muito pelo contrário, né? O João é um fenômeno do tênis e a gente tem certeza que vai chegar muito longe. E analisando os números do jogo, né? O serve rating do João um pouco acima do Struff, foram 4 aces para o João, 6 para o Struff. Porcentagem de primeiro serviço, o João mais uma vez colocando ali próximo da sua média boa, digamos assim, entre 65% e 70%, fez 69% de primeiro saque na quadra, então sacou bem o João. Já o Struff nem tanto assim, menos de 60%. A gente até comentou no pré-jogo de ontem que caso o Struff estivesse sacando muito bem, ia ser muito complicado. Não foi o caso, o João conquistou a vitória e o seu return rating foi de número 162. Isso daria ali o terceiro lugar na média de toda a ATP, ou seja, retornou muito bem o saque, ganhou ali quase metade dos pontos no segundo serviço do Struff, que por sinal também foi muito bem no segundo serviço do João. Então quando o João não encaixou esse primeiro saque na quadra, o alemão foi para cima, fez alguns winners de devolução, enfiou a mão na devolução do saque do João, mas na hora de converter os breakpoints, o Struff, que estava muito bem nos primeiros 2 breaks dele, foi nos primeiros 2 breakpoints, depois ele teve mais 5 e não conseguiu quebrar. E o João de 15 acabou quebrando 5, é mais ou menos dentro da média ali 30% a 40%. A gente sempre fala que é um ponto de melhoria para o João, é a conversão de breakpoints, né? Ele tem certa dificuldade ali para converter a quebra, mas ontem ele foi bem, foram 5 quebras num cara que é um grande sacador, uma grande vitória do João Fonseca. E agora a gente vai falar sobre o jogo contra o Gaston e em seguida vamos colocar o ranking para saber onde que o João pode chegar aí caso ele vença hoje o Hugo Gaston. Mas antes, pessoal, inscrição aí no canal, por favor, ajuda demais o nosso trabalho aqui. Então se você gosta do nosso conteúdo, clica ali em inscrever-se, deixa o like que a gente agradece. E vamos falar sobre o jogo, né, contra o Hugo Gaston, francês, canhoto, backhand de 2 mãos. A gente sabe que o João tem certas dificuldades com canhotos, né? A gente já falou bastante sobre isso. Só que o Hugo Gaston não é aquele jogo que incomoda tanto perto de um Jack Draper, de um Hugo Humbert, desses canhotos mais agressivos. Por quê? O Gaston é um cara que tem um estilo de jogo de variação de golpes, então dá muita deixadinha, tenta dar lobby, varia, abre para paralela, para cruzada, ele varia demais o jogo. Então isso é um jogo até perigoso, né? Mas acredito que dentre as características do Gaston, são características que o João está mais acostumado. Então ele não tem um bom saque, por exemplo, né? Um cara pequeno, aí 1,73 m, dos mais baixinhos aí do Tour, né? Então o João vai ter muitas possibilidades na devolução, né? Apesar de ser um canhoto, acredito que o jogo do Gaston não é aquele jogo que fica só no forehand. O problema do João quando ele pega um canhoto é quando o canhoto tem um forehand muito forte, porque aí o forehand do canhoto vai abrir o backhand do João. Não é o caso do Gaston. O Gaston é um cara de variação de golpes, inclusive ele tem seus desempenhos melhores em saibro, né? Ele vai melhor em saibro do que em quadradura. Mas é um jogo difícil,
Gaston atual 87 do ranking, já tem 4 títulos de Challenger em 9 finais, ele também tem 2 finais ATP e não conquistou o título, então ele é um cara assim, 24 anos, é um cara novo ainda, mas que já tem um currículo, um ótimo currículo aí, por exemplo, ele fez uma final recentemente agora há um ano, um pouco menos de um ano, em julho de 24, contra o Matteo Berrettini em Kitzbühel, Saibro com altitude, acabou perdendo ali de 2-0. A outra final que ele fez em Gstaad, em 21, contra o Casper Ruud, também um saibro rápido ali, então ele é um cara que vai bem, muito bem em saibro, só que dentre esses 4 títulos Challenger dele, um é em quadradura, 3 são em saibro, Lyon, Trieste e Iasi na Romênia, ambos, aliás, 2 em 2023 e 1 em 2024, e o único título de quadradura no Challenger dele foi em 2022 em Roanne, contra o Laaksonen, o suíço, então tem um título de Challenge, mas é um cara que, claro, temos que ter bastante atenção. E aqui alguns números dele nas últimas 52 semanas, né? Então, como a gente falou, piso duro tem mais derrota do que vitória. No saibro já não. E na grama também não. Então, ele é um cara que vai bem na grama também, apesar de não ser um cara alto sacador. Na grama ele vai muito bem porque ele tem um controle muito bom de bola, slice e tal, deixadinha, voleio. Então, ele é um cara que tem, é muito habilidoso, é um tenista habilidoso e vai bem na grama também. Contra top 10, uma vitória e uma derrota. Contra top 20, 2 vitórias e 2 derrotas. Ele é meio que o contrário, né? Contra caras melhores no ranking, ele costuma ir melhor. É um cara que cresce em jogo grande. Já contra top 50, 4 vitórias e 9 derrotas. E contra top 100, 11 vitórias e 19 derrotas, que dá um total aí de 18 vitórias e 31 derrotas. Não vem naquele seu grande momento, como ele fez ali em 23, né? Mas em 24 ele acabou atingindo também 2 finais. Então é um cara que a gente tem que tomar bastante cuidado no jogo de hoje. Mas o João é bem favorito, né? Pelas casas de aposta aí, o favoritismo dele chega a passar 70%, 75%. E eu acho que é por aí. Acho que o João tem um favoritismo grande aí para enfrentar o Gaston. E o que tá valendo esse jogo contra o Gaston, né? A gente tem o ranking atualizado aqui, o live ranking. O João é o atual 77. Né, ele tem, por que tá mais 55? Porque o ranking ele conta 2 semanas. Como o ATP 1000 de Indian Wells são 2 semanas, o ranking da ATP, o ranking original semanal, ele vai contar 2 semanas. Então, como o João somou 30 em Indian Wells, ele somou 25 até agora em Phoenix. Uma vitória hoje dá mais 25 pontos para o João. Então, ele pularia aí da posição 77 para a posição 71. Então ele ganharia aí 6 posições no live ranking, lembrando que a melhor posição na carreira do João é 68 pela ATP. Então se ele atingir a semifinal aí e ganhar a semifinal, ou seja, se ele for finalista em Phoenix, muito provavelmente ele vai ter o melhor ranking da carreira para iniciar a próxima semana em Miami. Então expectativa a 1000 para o nosso querido João Fonseca no jogo contra o Gaston hoje. Eu quero a sua opinião, deixa aí nos comentários o que você achou do jogo contra o Struff e qual que é o seu palpite aí para o jogo contra o Gaston hoje. A sua opinião é muito importante para a gente. Certo, pessoal? Então o jogo hoje, final do dia aí, 11 horas da noite, vamos torcer para o João fazer uma grande exibição e amanhã uma semifinal contra Nishikori ou Koboli, o japonês Nishikori ou o italiano Koboli. Tudo aqui no auge das quadras, sempre trazendo aí tudo atualizadinho para vocês. Valeu? Abraço, boa sorte pro João hoje. Nos vemos amanhã. Grande abraço. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster.